Nacional de olho no conflito no Oriente Médio. 3 jornalistas morreram no ataque aéreo israelense no sul do Líbano. Segundo a mídia estatal do país, os disparos atingiram uma casa de hóspedes enquanto os profissionais estavam dormindo. Priscila Asbeck está com a gente, vai trazer as informações. Oi, Priscila, um bom dia para você. Já temos alguma manifestação por parte de Israel depois desse ataque, da confirmação da morte desses jornalistas? Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Ainda não temos confirmação e nem uma manifestação por parte das forças israelenses, mas agora começam a chegar algumas informações sobre esse ataque, então, que aconteceu na quarta-feira e que, infelizmente, deixou 3 jornalistas mortos. Esse ataque aconteceu numa casa de hóspedes na cidade de Hasbaya, que fica no sul do Líbano. Um capacete azul de imprensa e também um colete podem ser vistos entre os escombros das imagens que foram obtidas pela CNN Internacional, e um cinegrafista e um engenheiro de transmissão que trabalhavam para o canal Al Mayadeen, que é sediado no Líbano, foram mortos. Isso, então, segundo as informações que começam a chegar sobre esse, que é um dos muitos ataques que aconteceram ao longo dos últimos dias. A gente lembra que os ataques começaram no sul do Líbano, desde o início da guerra entre Israel e Hamas, mas agora, nas últimas semanas, se intensificaram e se espalharam por diversas regiões, chegando inclusive à capital, Beirute. Também um outro cinegrafista, além desse cinegrafista e desse engenheiro da TV Al Mayadeen, também um outro cinegrafista que trabalhava para o canal Al Manar, que é afiliado ao Hezbollah, também foi morto. E os militares israelenses disseram à CNN que estavam apenas analisando os relatórios, que ainda não tinham informações adicionais para passar sobre esses ataques. Lembrando que as forças israelenses também não comentam alguns outros ataques que aconteceram recentemente, que deixaram, inclusive, civis mortos. E para trazer uma atualização sobre a situação dos jornalistas nesse conflito, Carol, no início do mês, a Federação Internacional de Jornalistas disse que os bombardeios israelenses mataram pelo menos 5 jornalistas e profissionais de mídia no sul do Líbano, isso desde o início da guerra, e 2 deles foram mortos desde essa escalada mais recente do conflito. Em meio a essas notícias que chegam desses ataques e que deixam civis mortos, também o chefe militar de Israel disse que há uma possibilidade de conclusão brusca do conflito no Líbano. Ele disse que Israel desmantelou completamente a cadeia de comando sênior do Hezbollah, então isso abriria uma brecha para um cessar-fogo no Líbano. E ele também falou que há uma possibilidade, Herzi Halevi, que é esse comandante sênior das forças israelenses, também falou que existe uma possibilidade de que o conflito também no norte de Gaza se encerre. Ele falou que foi uma outra conquista e que Jabali está caindo. Essas foram as palavras usadas, então, por esse comandante, lembrando que houve uma ofensiva forte israelense no norte da faixa de Gaza, nesse campo de Jabalia, que é um dos campos mais históricos, que ficam dentro do enclave, e que, segundo as forças israelenses, estariam abrigando mais uma vez células do Hamas. Então, eles reiniciaram essa ofensiva no norte de Gaza, e agora, então, esse comandante dizendo que há uma possibilidade tanto de cessar fogo no Líbano quanto no norte de Gaza. E, Carol, também a CNN Internacional fez uma reportagem com reservistas israelenses que falam que estão se negando a continuar o conflito e continuar as ofensivas em Gaza. A CNN conversou com um soldado reservista, o Yotam Vilk, e ele falou o seguinte, que em 7 de outubro ele não hesitou em fazer as operações junto às forças israelenses no enclave em Gaza, mas ele disse que isso aconteceu porque o seu povo foi assassinado e morto, e ele entendeu que havia uma necessidade de salvá-lo. São as palavras desse soldado. Só que depois de uma segunda rodada de serviço, depois que a guerra se arrasta já há mais de um ano, com mais de 42 mil mortos, ele disse que tanto ele quanto outros reservistas, inclusive numa carta que eles fizeram com 130 reservistas que eles enviaram para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, eles falam sobre a necessidade de esse conflito parar, e também falam sobre o fato de que Benjamin Netanyahu não estaria mais preocupado em resgatar os reféns que ainda são detidos pelo Hamas, mas sim preocupado com os seus próprios objetivos políticos. Eu volto com você, Carol. Obrigada, Priscila. Daqui a pouco a Priscila volta com mais atualizações e outros destaques internacionais.